Você sofre de dores de hérnia de disco, você tem hérnia de disco, quer fazer exercício físico porque falaram para você que o fortalecimento é importante para a proteção da coluna? Você quer saber quais exercícios pode fazer, quais exercícios são contraindicados? Fique até o final desse vídeo que eu passarei várias informações sobre exercício físico, treinamento de musculação para quem tem hérnia de disco. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje vou falar sobre exercício físico e musculação para quem tem hérnia de disco. Antes da gente entender quais exercícios devem ser feitos e quais devem ser evitados, é importante que a gente entenda um pouco da estrutura da coluna e como que acontece a hérnia de disco e o que é hérnia de disco, para depois então a gente entender exatamente o que deve ser evitado e como a nossa coluna vai se comportar na hora de realizar aquele movimento. Então vamos lá? Vamos começar com a estrutura da coluna. Aqui a gente tem três visões da coluna: uma visão frontal, uma visão lateral e uma visão dorsal da coluna. A coluna ela é dividida basicamente em quatro regiões: a coluna cervical, que corresponde à região do pescoço, a coluna torácica, que corresponde à região do peitoral, e a coluna lombar, que é a região dessa área do abdômen próximo ao glúteo, e a parte do cóccix e sacral, que é a parte que fica ali entre o quadril e o glúteo. A coluna, basicamente, ela tem duas estruturas: a estrutura óssea, que são as vértebras, por isso se chama coluna vertebral, e os discos vertebrais. Os discos vertebrais, eles são uma estrutura gelatinosa, eles são como amortecedores, que eles absorvem o impacto que vem a partir do movimento que são gerados na coluna. Então, o que acontece? Na hérnia de disco, a gente tem a saída desse disco vertebral da estrutura anatômica dele. Então, esse disco ele pode encostar num nervo, numa inervação, e esse contato com o nervo pode gerar dor, e essa dor pode se irradiar tanto para a perna, para o braço e para outras regiões do corpo. E então, o que causa essa hérnia de disco? É comumente causada por fatores genéticos. A hérnia de disco é mais comum que ela seja causada por fatores genéticos. Porém, com o envelhecimento, com a degeneração dos discos vertebrais, com má postura, com traumas, com acidentes, com sobrecarga de peso e movimentos realizados de forma errada, pode levar essa lesão na coluna também, levando a hérnia de disco e causando dor. Geralmente a pessoa, quando descobre que tem hérnia de disco, ela descobre através de uma crise de dor, que é basicamente quando esse disco atinge algum nervo e começa a provocar as crises de dores, atrapalhando em alguns casos até o movimento. Antes de você realizar qualquer prática física, é importante que você tenha acompanhamento médico e saiba se você está liberado, está apto à prática. E é importante que você saiba o nível da sua lesão e que você só pratique exercício físico caso você não esteja numa crise de dor, porque senão você vai provocar mais ainda lesão e pode inflamar mais ainda o seu disco vertebral e não vai ser uma situação muito legal. Então é importante que você tenha um tratamento correto, tenha acompanhamento médico e, se for preciso, fazer a fisioterapia para depois realizar o treinamento de força, realizar um treinamento de fortalecimento para a manutenção da sua coluna saudável e para evitar novas crises de dores. Vamos para o que interessa então? O que você deve evitar na hora de fazer exercício físico? É importante que você evite a rotação de tronco na hora de fazer os exercícios físicos. É importante que você evite muita extensão de coluna e flexão de coluna e evite sobrecarga nos ombros, porque essa sobrecarga, quando você está fazendo exercício, além de ser um esforço a mais, essa sobrecarga ela pode pressionar o seu disco. Se você tem o disco já danificado, o disco desgastado ou com hérnia de disco, o que vai acontecer? Essa sobrecarga ela vai pressionar o seu disco. Então pode ser que isso leve a um desgaste maior caso você já tenha hérnia de disco, ou pode ser que ele inflame mais ainda o seu disco. E se você fizer algum movimento errado ou essa própria sobrecarga, ela vai pressionando o seu disco.
como se fosse essa bexiga aqui, ó. A gente tem a bexiga aqui como se fosse o disco e aqui as suas vértebras. Então, na hora que você coloca a sobrecarga, essa sobrecarga vai pressionando o seu disco. Então, quando você realiza também o movimento de flexão da sua coluna, você vai pressionar um lado do seu disco, certo? Quando você faz a extensão, você pressiona o outro lado. Então, esses tipos de movimento, eles podem movimentar a sua vértebra e o seu disco, causando dor, algum pinçamento ou fazendo deslocamento do disco e ele atingindo o nervo e causando dor ou até mesmo inflamando mais ainda o seu caso de hérnia de disco. Então é importante que você evite esses movimentos. Então, quais movimentos de agachamento eu posso fazer que não prejudicam e fortalecem a musculatura da minha coluna? Você pode fazer o agachamento na parede em isometria, sem movimento, só ali paradinho. Você pode fazer o agachamento com a bola. Você pode fazer também segurando o peso ao lado do seu corpo à frente com as mãos, sem colocar sobrecarga nos ombros. Mas, Fernando, como eu vou treinar abdômen se eu não posso fazer flexão e extensão de coluna? O que é importante aqui? Você pode fazer exercícios de isometria para abdômen também, são as pranchas frontal, as pranchas laterais. Você pode fazer exercícios de abdominais com as pernas semiflexionadas que não movimentem a sua coluna, nem em flexão, nem em extensão. Existe um exercício que é contraindicado para quem tem hérnia de disco, que é muito feito nas academias, que é o stiff. Esse exercício é um exercício mais complexo, que é muito eficiente, porém ele pode causar uma pressão na lombar e pode causar uma pressão de cisalhamento, ou seja, de movimento dos discos e das vértebras. Então, para quem tem hérnia de disco, não é uma boa opção realizar esse movimento, principalmente caso você esteja iniciando nos treinamentos de força e ainda não tenha muita experiência com o treinamento. Um dos fatores mais importantes a se trabalhar para quem tem hérnia de disco é o core. O que seria o core? O core são os músculos do abdômen, do glúteo, do quadril, da lombar, que são responsáveis pela estabilização da coluna. Então é importante que você fortaleça esses músculos a fim de preservar a estrutura da sua coluna. Quanto mais músculos fortes você tiver, sua coluna fica protegida, impede que você tenha mais crises de dor e conserva a estrutura da sua coluna. Então, quando você realiza um esforço, quem trabalha é a sua musculatura e não a sua estrutura óssea e a sua coluna. Então, você preserva a sua estrutura da coluna quando você tem músculos mais fortes, mais estáveis. É importante que você trabalhe o core para manter uma coluna mais saudável. Mas então, Fernando, eu devo realmente fazer musculação, treinamento de força? Sim, você deve fazer e é muito bom para fortalecimento da musculatura, para que você tenha uma estabilização maior da sua coluna, para que você melhore a sua qualidade de vida e diminua as chances de novas crises, e novas dores e novas lesões na sua coluna. Mas é importante que você procure a orientação do profissional qualificado, um profissional de educação física, para te orientar, para te mostrar quais exercícios são melhores para você e quais exercícios que se adaptam melhor a você. Você quer dicas de exercício que fortalecem o core para fazer em casa? Eu produzi um vídeo bem legal que tem algumas opções de exercício. Você pode acessar o link aqui em cima. Você ficou com alguma dúvida ainda? Tem algum comentário? Deixa aqui embaixo e não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Um abraço, até mais!